Olá, muito bem-vindos, capricornianos, né? Hoje é a vez e a hora de Capricórnio. Tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas, tá? Acho que para você que já acompanha o canal, deve estar estranhando aqui, mas resolvi trocar a cor. Talvez a gente tenha algumas novidades aí para dar uma mudada no canal, né? Para ver se melhora o alcance do canal, se as pessoas gostam mais. Deixa a sua opinião aí, o que você achou, tá? Vou deixar o meu unicórnio de lado por um tempo aqui. Deixar o fundo um pouco mais claro para ver se vocês gostam. Uma rosinha bem bonitinha, tá? Mas falando mesmo de você, né, capricorniano, a sua leitura é uma leitura temporal para os próximos 30 dias, ok? Tá? Como funciona essa leitura, então? Tá? Primeiro, carta tema e complemento, tá? Falando do seu momento, da energia da egrégora. Depois a gente faz a leitura com a leitura geral, né? Tarô, complementado com Lenormand. E também vamos ter também relacionamento e finanças, trabalho, tá? Então, esse daqui é o Magic Witch Tarot, esse daqui é o Guardian Angels Messages, esse daqui é o Out of Hand, e temos também o Lenormand do Alexander Danilov, tá? Que é um baralho cigano, e de oráculos nós temos aqui o Sacred Traveler e o Spirit of the Animals, caso você se interesse por algum deles aí, queira adquirir em algum lugar. Normalmente eu compro em sites tipo o AliExpress, o Amazon, tá? Caso você se interesse. Muito bem, vamos lá então para sua leitura, tá? Já deixa o like nesse vídeo para dar um apoio pro canal, tá? E agora a gente já começa, vamos lá. Se conecta aí, se concentra daí, que eu me concentro daqui, tá? Se não ressoar com você, não tem problema, tá? Pode ser que nem toda a mensagem seja para você, mas assista até o fim para você entender o que se trata, né? Para você tirar a mensagem que tá aqui e que é para você. Temos uma raposa na mesa, complementada com a carta do trovão distante, limpe o ar, tá? A carta da raposa fala muito sobre a esperteza, como sempre, né? Que tá colocando uma personalidade, né, Capricórnio, uma personalidade esperta, atenta, uma personalidade que sempre tá procurando soluções, novas maneiras de fazer as coisas, sempre tá encontrando maneiras criativas de resolver os problemas muito bem. E você vai precisar disso este mês, tá? Estar bastante atento, estar bastante perceptivo para resolver problemas de maneira criativa, tá? Aqui fala muito também para você abrir um espaço na sua vida, tá? Para o romance também, tá? Escorpião. E aproveitar os recursos que estão à sua mão aí, porque tem muita coisa, tá? Aqui tá falando também, tá? De uma certa maneira, que é como se você não estivesse conseguindo se livrar de uma sensação ou de uma energia, tá? De sufocamento em relação a algum ambiente, em relação a alguma situação, tá? Como se você tivesse muito apreensivo, tivesse com medo de que algo acontecesse, tá? Tivesse numa energia um pouco complicada em algum lugar, e como se você não tivesse conseguindo ver a solução, tá? Mas aqui tá prometendo que este mês, com a ajuda da sua inventividade, da sua criatividade, você vai conseguir dar uma limpada nesse ar e superar essa situação, essa sensação também. Tá, vou deixar aqui com vocês e a gente começa com a sua leitura geral. Vamos lá. Explica mais pra gente aqui do que se trata os próximos 30 dias de Capricórnio.
Temos um 9 de ouros e um 10 de ouros. Vou aqui também um 9 de copas. E virou um 10, um 2 de fogo, tá? Muito bem. Aqui novamente, tá? Tô sentindo que é como se você tivesse uma sensação, tá? De que as coisas estavam para melhorar, mas acabaram que ficaram, que não aconteceu, tá? Que foram adiadas, talvez, tá? Mas você, de certo modo, se pergunta se isso tem a ver com algo que você fez, com algo que você deixou de fazer, talvez, tá? Porque é como se você tivesse sido colocado na geladeira, de alguma maneira. E isso tá te deixando meio preocupado, tá? Então, era como se tu tivesse indo por um lado bom, um lado legal, um lado cheio de promessas, tá? E talvez você tenha cantado vitória antes da hora, talvez você tenha, ou essa é a sua sensação, né? Talvez você tenha deixado transparecer que você queria muito algo, ou que você já contava com aquilo como se aquilo fosse seu, tá? E isso poderia ter causado um retrocesso. As coisas voltaram meio que para estaca zero, né? Essa que é a sensação que eu tenho aqui nessa mesa. Vamos complementar aqui. Era para ter tirado só 3 cartas e eu acabei tirando 4, né? Me empolguei aqui. As razões dessa sua sensação, elas vão se esclarecer muito rápido, tá? Você vai começar a entender, porque aqui tá nítido, tá? Que você ficou nessa sensação de algo que está oculto de você, das razões verdadeiras, se tem algo acontecendo e que você não tá sabendo, mas que afeta a sua vida, tá? E aqui tá falando que muito em breve você vai descobrir o que é, né? E que sim, tem alguma coisa que você não estava sabendo, tá? Que influenciou um acontecimento na sua vida que talvez não tenha dado tão certo quanto você queria, tá? Como se você tivesse retrocedido numa situação, tá? E aqui tá falando que você muito em breve vai descobrir os motivos, tá? Desse bloqueio na sua vida. O que mais? Tá bem aqui com essa energia, tá casando muito com essa energia aqui de descobrir as coisas, dessa sensação que você está tendo. O que mais nós temos aqui para Capricórnio? Já caiu as 3 cartas que eu precisava, olha só. Então, aqui um 7 de ar, um Ás de terra e um Rei de fogo. O que é muito legal aqui, tá? É que estamos falando aqui com você ser mais cauteloso para você ter os resultados que você precisa, tá? Principalmente na questão, né, novamente, esperteza, estratégia, cautela, tá? Para você conseguir realizar o que você precisa ser realizado, tá? Muita atenção, tá? Com a boquinha, né? Boquinha, não pode falar o que não deve, tá? Os seus planos precisam de mais... digamos assim, né? Como se você precisasse agir até um pouco na surdina antes de revelar a situação toda, tá? Então, muito cuidado com o que você fala, principalmente com seus pensamentos e sentimentos, tá? Muito cuidado. Mas aqui, tudo indica que se você seguindo aqui, já tenho, né? Explícito aqui pra mim, tá? A prosperidade, as oportunidades e você conseguindo fazer as coisas, contanto que você, né, saiba
entender, que você entenda, tá? Que você não tem aliados nesse momento. Pode ser que você estivesse contando com algum tipo de aliança, tá? Só que você não tem, principalmente em relação a um homem, tá? Que ele ainda não é seu aliado. Pode até ser que ele venha a ser seu aliado, mas ele ainda não é um aliado. Então não conte com isso, tá? Mas sinto aqui, tá? Que você pode conseguir reverter essa situação, tá? Pois existiria benefícios, tá? De ao invés de estar quebrando cabeça, ao invés de estar, ou talvez numa rivalidade, talvez numa disputa, ou numa desconfiança com essa pessoa, talvez fosse interessante conquistar essa aliança, tá? Então avalie isso, tá? Pense sobre isso. Peguei a carta errada aqui. E o que mais nós temos para Capricórnio? Capricórnio. Temos um 5 de água. Não virou, não virou. Temos aqui o Sol. E temos aqui uma rainha de terra, tá? Que, interessantemente, ela tá um pouco bloqueada aqui, né? Então, é como se algo do passado aqui estivesse afetando, tá? Uma situação ainda tá, talvez, criando toda essa tensão no ar, tá? E é isso que muitas vezes pode estar impedindo que você esteja conseguindo ter os resultados práticos ou ter até a sua mente mais clara em relação a isso. É porque você percebe, tá, que existe algum tipo de situação emocional que ainda afeta coisas, por exemplo, na sua profissão ou na sua carreira, tá? Nos seus empreendimentos. Tem algum tipo de, digamos, situação do passado que ainda impacta, tá? Algum tipo de tristeza, de mal entendido, de sensação, que é essa sensação que tá pesando aqui. Então, basicamente é isso, dá uma desnorteada nas pessoas, faz com que as coisas não fiquem muito claras, né? Não fiquem... É como se tivesse aqui pessoas, tá? Que estão supondo que as outras pensam, que as outras querem fazer, mas não necessariamente isso é uma realidade, tá? Isso é uma percepção, mas isso causa muito mal entendido, muito ruído na conversa entre essas pessoas, tá? Através de algo do passado aí que não ficou tão bem resolvido, tá? Tá entendendo isso? Se é pra você, você tá entendendo, né? Temos aqui... tem algo que realmente acabou, tá? Tinha como se fosse uma promessa aqui. Tem uma rainha de copas do passado aqui, né? Tem muita questão emocional. Temos aqui aí novamente a imagem da raposa, tá? Onde pede, né? Olha, aquela situação, né, emocional, aquela situação do que poderia ter sido, mas não foi, porque aqui foi uma mudança, algo que estava nascendo e que não aconteceu, e talvez não aconteceu, né? Porque ela foi bloqueada aqui. E tem muito a ver com o racional agora, né? Agora tem que ser com racionalidade, deixar isso para trás, para você poder liberar, se desbloquear para ter o melhor do momento, tá? Então, resumindo aqui, né? É como se tivesse uma situação de uma aliança que você já teve e perdeu, ou que você não pode contar com essa aliança, tá? E pode ser que tenha a ver com algo do passado, com algum mal entendido, com alguma situação que criou um certo tipo de mágoa, tá? E que ainda isso afeta muito a sua prosperidade num determinado local, tá? Pois é como se tivesse esse mal entendido, cria muito ruído, cria muita picuinha desnecessária. Basicamente é isso que eu tô vendo aqui. No mês, isso vai ser muito importante, tá? Nos próximos 30 dias. Então, vamos dar um conselho, né? Vamos ver aqui. Conselho, o que fazer então? Qual o conselho? Uma carta que fala do Pajem de Paus, que diz assim, olha, temos aqui um 8 de
espadas, né? O sentimento. E aqui fala também, né? Da carta 15, do ego, né? Digamos que o grande conselho aqui, que é o Pajem de Paus, tá? É como se dissesse assim, olha, segue em frente e finge que não aconteceu, tá? O mais importante nesse momento é não alimentar a dúvida, o mal-entendido, não ficar remoendo nem repisando esse terreno que é muito lameado, tá? É como se o ideal mesmo é você fingir que não aconteceu nada e seguir em frente, tá? Ignorando totalmente o desentendimento do passado, porque, como diz o ditado, não tem remédio, remediado está, tá? Porque é uma questão, assim, pantanosa mesmo, complicada, tá? E se você for dar assunto, quiser fazer DR nessa situação aqui, vai piorar a situação, tá? Vai piorar porque tem muita questão de ego, muita questão de crenças, tá? É um terreno complicado. Então, se você quer seguir em frente, só finja que nem sabe, que nem viu, tá bom? Basicamente é isso aqui. Vamos seguir então, né, para trabalho, finanças. Trabalho e finanças. Temos um mais de copas aqui, tá falando, né? A gente já sabe que tem a grande situação aqui. Aqui diz o seguinte, pra mim, tá? Que tem sim, tem uma dificuldade na união, na parceria dessas pessoas, que tem dificuldade de ter um ambiente tranquilo para trabalhar, tá? Mas, mesmo assim, apesar de tudo isso, tá? A vitória tá garantida, tá? Então explica pra mim aqui, por favor. Aqui só tá dando um conselho assim, olha, a postura muito fechada pode ser um problema, tá? Que é o que tá causando aqui essa falta de união, tá? Existe uma postura um pouco fechada da sua parte. Aqui, esclarece pra mim então a... Opa, não é eixo. Esclarece pra mim então a âncora. É o que eu tô curiosa aqui. O 7 de copas, o mago e o julgamento, tá? É que fala assim, olha, é como se... O mais importante nisso tudo, tá? É focar no que é possível ser feito e não em ilusões e fantasias, tá? Isso vai ser o segredo do seu sucesso nos próximos 30 dias, tá? Porque vai ter um terreno um pouco instável nesses próximos 30 dias, em relação ao trabalho, mas mesmo assim a sua chance de sucesso é muito grande, tá? É bem importante que você siga sendo bastante prático, bastante conciso no que você faz, tá? Para evitar se perder no meio das situações, tá? E ter uma chamada de atenção aí ou um problema mais tarde, tá? O que eu tô vendo aqui, basicamente é isso, tá? É muitas vezes querer fazer mais do que pode, é querer focar em coisas que ainda estão muito distantes, que, por exemplo, dentro do seu trabalho, né? Vou tentar dar um exemplo aqui. Pode ser que você esteja focando em coisas que são muito intangíveis ainda, tá? E está deixando de ver coisas que são práticas, que podem ser resolvidas agora, por exemplo, tá? Esse é o tipo de energia que você deveria evitar para você ter os melhores resultados, tá? Tem muita gente aí no seu ambiente que tá nessa energia de cada um pensando uma coisa diferente, tá? E vocês não estão muitas vezes acertando o que vocês todos deveriam querer, que é algo em comum, tá? Então não seja você também mais essa pessoa, foque no que é prático, no que pode ser resolvido, no que pode ser feito neste momento, tá? Basicamente é isso aqui. Aqui fala pra mim, tá? Que na parte de trabalho tem essa instabilidade, tem esses percalços, esses altos e baixos,
tá? Mas a carta que garante que tudo dá certo no final é o 6 de paus, que inclusive fala, né, que o seu reconhecimento, apesar de tudo isso, o reconhecimento pelo que você está fazendo virá sim, tá? Por mais que seja num momento meio complicado, tá? Então, sobre trabalho, o que caiu na mesa aqui, senti que é isso. Se você está procurando emprego aqui, me parece, tá? Pelo que eu sinto aqui, que é interessante você procurar mais o tipo de trabalho que vai pagar suas contas do que o tipo de trabalho que te favorece nesse meio. Então, é algo temporário, que é só para pagar as contas, mas pega, vai e pega, porque aqui né, tá falando assim, olha, não foca na parte legal do trabalho, não, foca no lado prático, que vai dar bom, tá? Depois depois é depois, né? O que importa agora, se você tá procurando emprego, pagar as contas nesse momento, depois procura outro, tá? E relacionamento, o que a gente tem pra Capricórnio? Vamos ver. 5 de ouros, o hierofante e 7 de espadas, que tá colocando aqui uma energia um pouco caótica, né, gente? Olha, gostaria de estar fazendo uma leitura diferente, né, mas quando a gente vê, né, uma carta que precisa de astúcia, que precisa de inteligência, né, de esperteza, e que tenha um clima tenso no ar, que é o que eu tô sentindo aqui, não seria diferente, né, o clima já tá tenso. Temos as nuvens aqui, né, falando sobre onde você tá vendo mal. Mas muito bem, aqui também fala, tá, que alguns esclarecimentos virão, a ordem virá, o que é mais importante para vocês, que é manter as coisas, né, manter a estrutura do relacionamento de vocês, vai acontecer, tá, por mais que tenha algumas discussões, né, pelo que eu vejo aqui, que tenha alguns percalços, tá? A tendência é que isso seja algo mais para passageiro, porque a foice vem aqui realmente para acabar com essa bagunça aí, com esses desentendimentos, tá? Aqui os relacionamentos falam muito disso, olha, tem muita coisa mal entendida aqui, e o que me aponta, tá, é possivelmente vocês colocando ordem na casa, colocando as coisas em pratos limpos, tá? Vai ter a DR aqui, neste caso em relacionamento, a gente, em relacionamento pode ter uma DR sim, e aí as coisas tendem a melhorar, tá? Não sem, né, um pouco de atrito, mas as coisas tendem a melhorar no geral nos próximos 30 dias, tá? É isso aí, então espero que tenha sido útil a leitura, me diz o que achou nos comentários, tá? E eu, né, agradeço muito que você esteja aqui e que você tenha assistido até essa parte, tá? Se você gostou, deixa um like, um comentário, enfim, um sinal de fumaça aí. E até a próxima. Tchau, tchau.